Graças a Deus, temos concedido sempre a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos felizes pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos sempre para cultuar e bendizer o nome santo desse Deus maravilhoso. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nessa noite. Você trouxe sua Bíblia, poder abrir. Abra comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, no versículo de número 27 e até o versículo 30, somente para meditarmos na palavra do Senhor. O versículo Marcos 5. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 27, até o versículo de número 31. A glória de Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Amém? Glória a Deus. Vamos assentar, irmãos. Graças a Deus. Meus amados irmãos, dentre os 41 milagres catalogados que Jesus fez, nós sabemos que 3 deles foram 3 ressurreições. Jesus ressuscitou a Lázaro, seu amigo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Glória a Deus. E dentre eles, esse aqui está registrado dos grandes milagres que Jesus também operou. Pois sabemos que Jesus, a ênfase crucial do seu ministério foi cumprir a vontade do seu Pai Celestial. Esses dias atrás nós tivemos o privilégio de trazer uma mensagem que estava falando a respeito do chamado de Jesus, da vocação de Jesus, do propósito que Jesus veio trazer a nós aqui na terra, que foi cumprir a vontade do Pai Celestial. A ênfase da mensagem central de Jesus não estava focada no que muitas das vezes nós entendemos que na verdade e pregamos um Jesus de forma curandeira. Nós pregamos um Jesus que ele veio para curar, que ele veio para trazer as manifestações dos milagres. Isso aí na vida de Jesus nós entendemos quando nós discorremos do Evangelho, nós compreendemos que isso é natural, isso é algo extremamente natural, porque de Jesus se extraía a virtude, aonde Jesus estava passando para trazer a mensagem do reino de Deus, a mensagem da vontade do Pai, a revelação da vontade de Deus, até cumprir o seu propósito, que foi estar lá carregando o madeiro e subir a ladeira do Gólgota e tomar a recompensa dos nossos pecados, que foi aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Então, padecendo e ressuscitando, e mostrando e trazendo a revelação da glória de Deus para nós, através da sua morte e ressurreição, e levando a culpa dos nossos pecados. Esse foi o maior dos milagres que Jesus fez em nossas vidas. E é um milagre de forma tão extraordinária, que nós que aqui estamos nessa noite fomos alcançados por esse milagre, e devemos cada dia vivenciar esse milagre, porque o maior milagre que Deus faz e pode fazer na vida de um homem, na vida de um pecador, na vida daquele que está na sarjeta do pecado, é a transformação de uma vida pecaminosa para uma vida na presença de Deus.
enaltecer o nome desse Deus. E dentre esta feita, nós lemos uma passagem, meus irmãos, que Jesus estava saindo de uma missão, onde ele teve o privilégio de estar evangelizando e pregando a palavra. Ele foi até a cidade de Gadara, e encontrando ali com aquele homem que estava possesso de uma legião, de um espírito maligno, que as pessoas tinham medo daquele homem, as pessoas fugiam daquele homem, mas aquele homem teve um encontro com Jesus. Então a vida de Jesus, por milagre, era uma coisa natural. Onde Jesus passava, se o diabo cruzasse o seu caminho, o diabo tinha que sair do seu caminho, tinha que sair da vida daquela pessoa, como aconteceu na vida desse homem que estava ali na cidade de Gadara. Mas Jesus estava vindo desta missão. Então Jesus, saindo desta missão, libertando o endemoniado gadareno, a Bíblia vai nos contar essa história, que Jesus então ensinou para aquele homem anunciar o evangelho, e com grandes coisas Jesus tinha feito na vida daquele homem. Então Jesus, ele pegou o barco e foi para outro lado do mar. Ele foi para outra margem, e chegando na beira do mar, então da Galileia, ele começou a pregar, ele começou a falar com os discípulos e toda aquela multidão, pois aonde Jesus estava presente, aonde Jesus parava para pregar a mensagem do Reino de Deus, aonde Jesus estava para focar, para ensinar e trazer a mensagem do Evangelho genuíno do Reino de Deus, a revelação da vontade do Pai, nós vemos que se reunia então uma grande multidão, porque certamente trazia uma grande expectativa. Aonde Jesus estava, a multidão também se reunia, porque com ele carregava e chamava a atenção por causa da expectativa e da perspectiva de milagre. Então, um homem correndo à beira do mar, aonde Jesus estava ensinando. Esse homem era um homem que era uma influência religiosa nesta época. Ele tinha uma influência da sinagoga, e ele era o chefe da sinagoga. O nome desse homem se chamava Jairo. Ele convida para que Jesus ele viesse até a sua casa, porque a sua filha estava terrivelmente enferma e precisando de um milagre. Jesus, voltando para Jairo, disse: olha, eu irei curá-lo, eu irei sarar a sua filha. Então Jesus pega a sua túnica, o seu manto, e joga sobre os seus ombros e segue para a casa de Jairo. E aqui está o texto onde nós começamos e fizemos a leitura nessa noite. Havia ali uma história no meio dessa caminhada de uma mulher que estava ali também ouvindo, já tinha ouvido falar que Jesus ia passar naquelas mediações. Ela já tinha ouvido a palavra de Deus. E aqui essa mulher, ela estava portando uma enfermidade já há cerca de 38 anos que essa mulher carregava essa doença. E a história bíblica vai dizer que ela já tinha gastado os seus recursos financeiros. A história cultural também vai dizer que essa mulher, ela tinha condição financeira, mas todo o seu dinheiro já tinha descido de ralo abaixo por causa da sua enfermidade. Porque nós sabemos que é impossível que alguém seja portador de uma enfermidade, ele consiga manter uma condição boa financeira, que não seja gastada com a sua enfermidade, que não seja gastada buscando recursos para a sua saúde. E essa mulher, que ela portava um fluxo de sangue, era uma hemorragia que não parava, e ela era considerada perante a lei, e ela também era considerada perante a religião da época como uma mulher imunda, como uma mulher nojenta, como uma mulher que não tinha condição alguma de chegar e entrar e ser aceita dentro da sinagoga para poder juntamente cultuar com os demais irmãos. Mas a palavra, ela nos deixa bem claro, irmãos, que ela um dia, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Olha a importância que temos de pregar a mensagem do Evangelho de Deus. Essa mulher, ela ouvia falar de Jesus, então brotou
homem que se chama Jesus, se ele passar por aqui, e se eu conseguir tocar na orla da sua veste, certamente eu vou ficar curada da minha enfermidade. Entendemos, irmãos, a importância que essa mulher teve, a fé dessa mulher. Nós entendemos a importância da fé dessa mulher porque ela ouviu falar de Jesus. A importância que temos de nunca desistir de pregar o Evangelho, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela não tinha a expectativa, quem sabe, de ver Jesus ainda, mas ela ouviu falar aqui dessa feita que Jesus está passando por ali. Outrora alguém falou a história de Jesus para essa mulher. Essa mulher então brotou a fé no coração, porque a palavra de Deus disse, Romanos 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então a importância que é de pregarmos a palavra para quem está oprimido, para quem está sobrecarregado, para quem está debaixo de uma opressão diabólica, para quem está vivendo uma vida oprimida pelo pecado, oprimida pelo diabo, oprimida pelas suas frustrações de vida, oprimida talvez porque não teve oportunidade, porque já nasceu em uma família destruída, já nasceu em uma situação que não favorecesse para que tivesse o conhecimento de Deus, mas por causa de um missionário, mas por causa de um pregador que tem coragem de falar e de pregar o Evangelho, não somente aqui dentro da igreja, mas também lá fora, mas também no meio da rua. Essa mulher foi alcançada pelo poder do Evangelho que liberta o pecador. E aqui está a importância disso, irmãos, é de nós pregarmos a palavra de Deus, é de nós levarmos o Evangelho de Deus, é de nós pregarmos a palavra não somente dentro da igreja, mas também lá fora. Mas essa mulher, a Bíblia diz que Jesus não estava indo na direção da casa dela, Jesus não estava indo ao encontro dela, mas Jesus estava indo para a casa de Jairo. O foco de Jesus, a narrativa do texto diz que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. Jairo convida Jesus para que viesse na sua casa, como Jesus de fato foi na casa de Jairo. Mas entendemos que aqui pelo meio do caminho, essa mulher correu e foi dentro da multidão e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela se sentiu curada da sua enfermidade. Ela se sentiu curada da sua enfermidade. Nós entendemos aqui, irmãos, que a fé dessa mulher é uma fé extraordinária, porque ela acreditou na palavra, ela acreditou naquilo que ela tinha ouvido a respeito e acerca de Jesus Cristo, acerca que Jesus, por onde ele passava, ele libertava, ele curava, ele mostrava e pregava o Evangelho do Reino de Deus. Esta mulher correu então por trás e tocou na orla do manto. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, é porque essa mulher sabia, Luciano, que ela não ia conseguir chamar Jesus para ir na casa dela, porque ela estava separada da sociedade, num estado de imundícia. Ela não tinha condição de chamar a atenção de Jesus e nem de parar os seus discípulos e falar assim: Senhor, mestre, vem comigo até minha casa, ou vem até minha casa para que o Senhor estenda as suas mãos sobre mim e cure dessa enfermidade. Ela sabia que ela era também discriminada pelos judeus por causa da sua imundícia, por causa dessa enfermidade. Essa mulher, ela sabia que ela não poderia chamar nem sequer um discípulo, porque ninguém ia jamais dar atenção para essa mulher, mas ela acreditou na palavra. Mas essa mulher, certamente, ela era uma conhecedora da palavra de Deus, porque ela ouviu falar de Jesus. E o que nos chama a atenção é que na cultura, porque nos chama a atenção é que na cultura, todo sacerdote, ou todo aquele que vinha de uma ordem sacerdotal, ele carregava
uma túnica sobre o seu ombro. E na túnica do sacerdote, nós podemos observar que nessa túnica que o sacerdote carregava sobre o seu ombro, tinha as suas franjas. E em cada franja da túnica do sacerdote tinha os mandamentos da lei de Moisés. Estava escrito na franja da túnica do sacerdote os ensinamentos da Torá, os 10 mandamentos estavam ali. Então, o que nos faz entender que a mulher do fluxo de sangue, ela conhecia a palavra, porque ela disse assim: se eu apenas tocar na orla do manto. E aqui nos chama a atenção porque a mulher que estava sofrendo de hemorragia, que ela especificou aonde ela ia tocar. Ela disse: se eu tocar na orla do manto, eu vou ficar curada da minha enfermidade. E foi o que aconteceu. A mulher atribulou a multidão e correu dentre a multidão que apertava, certamente com o seu rosto quase coberto. Ela foi lá no lugar certinho aonde ela estava desejando e tocou na orla do manto, e ela foi curada da sua enfermidade. Porque aonde essa mulher tocou, ela tocou na palavra, porque na orla do manto estava a palavra de Deus. Na orla do manto de Jesus estavam os mandamentos da lei. Na orla do manto de Jesus estavam os ensinamentos dos 10 mandamentos da lei. Então, quando a mulher ela colocou no seu coração: aonde eu vou tocar? Eu vou tocar na palavra, eu vou tocar na orla, porque na orla do manto de Jesus está lá a palavra de Deus, e ela foi curada da sua enfermidade. É por isso, irmãos, que quando para Jesus a multidão e para e diz assim: peraí, alguém aqui me tocou. Os discípulos voltam para Jesus e dizem assim: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor vem e me diz quem me tocou. Jesus fala assim: sim, porque alguém que me tocou aqui me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Observe que aquela mulher não tocou como a multidão estava tocando. Aquela mulher ela foi com intenção e com desejo no coração. Então ela conseguiu tocar e extrair a virtude que estava em Jesus. É muito claro que nós entendemos, irmãos, que extrair um milagre, como aquela mulher extraiu de Jesus, é preciso de acreditar naquilo que nós pregamos, de acreditar naquilo que nós ministramos, de acreditar que a presença de Jesus e que o poder de Deus está no nosso meio. Aquela mulher acreditou que ela não poderia tocar em Jesus porque ela estava imunda, mas ela acreditou que ela ia tocar na orla do manto de Jesus, e foi o que aconteceu. O texto vai dizer que ela tocou na orla do manto. Ela veio por trás, dentre a multidão, e tocou na vestimenta, e tocou na sua orla, da sua túnica. Então ela foi curada da sua enfermidade. Jesus para e chama a atenção e diz: quem me tocou? Ela, sem poder fugir do local, diz assim: Senhor, foi eu, Senhor, que te toquei. Mas ela mesma, um pouco temerosa por causa da pressão da multidão, ela volta e diz: Senhor, foi eu que te toquei. Jesus, sabendo que aquilo, e olhando para aquela mulher e vendo que o milagre que tinha acontecido, ele disse assim para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Então aquela mulher, ela recebeu, além da cura, ela recebeu o milagre que saiu da boca de Jesus. Jesus falou: a tua fé te salvou, filha, vai em paz e seja livre para sempre do teu mal. Nós sabemos, irmãos, que esta aqui é a maior importância que temos de nós pregarmos o Evangelho, porque se esse Evangelho não fosse pregado,
se a notícia que Jesus estava passando por ali não fosse anunciada, essa mulher nunca ia saber que Jesus ia passar por ali. Essa mulher não ia ter que planejar ir ao encontro de Jesus e tocar na orla do seu manto. É por isso que nos chama a atenção aqui que Jesus deu continuidade na sua caminhada, mas ele dispensou o milagre sobre a vida dessa mulher. E o que nos chama a atenção no ministério de Jesus, a prioridade não é que seja um milagre, a prioridade do ministério de Jesus é pregar a mensagem do reino de Deus, é pregar a mensagem de arrependimento, é pregar a mensagem de arrependei-vos, porque a nós é chegado o reino dos céus. E através desta mensagem, como nós temos o objetivo de pregar a mensagem do reino de Deus, o objetivo de pregar a mensagem do arrependimento, consequentemente acontece milagre, acontece prodígio, acontece libertação, acontece transformação, acontece cura de vida, acontece maravilhas e sinais grandes no meio do povo de Deus. Porque aonde tem evangelho genuíno, também tem milagre de Deus acontecendo. Eu quero chamar a atenção, irmãos, para finalizar essa mensagem, que isso tem que ser de forma rotineira. Porque milagre para acontecer, irmão, não precisa de um lugar específico, não precisa de frequentarmos um tempo específico. Milagre para acontecer, só é preciso que tenha o evangelho verdadeiro. Aleluia! Porque aonde tem o evangelho é que tem milagre. Mas de que milagre estamos falando? Não estamos enfatizando somente um milagre simples, que é uma cura de um filho, mas estamos falando de um milagre, que é libertar também o endemoniado, como Jesus libertou esse endemoniado de Gadara, que ninguém tinha a possibilidade de ir lá libertar esse homem. Como Jesus, ele estava ali dando prioridade, pregando o evangelho na beira do mar da Galileia. Então Jairo correu e falou: Senhor, vem até a minha casa, a minha filha já está doente há 12 anos. Essa mulher também já tinha 12 anos carregando fluxo de sangue. Então Jesus, ele foi na direção da casa de Jairo, mas no meio do caminho ele dispensou um milagre para a vida dessa mulher. E Jesus, após fazer um milagre na vida dessa mulher ao tocar na orla do manto de Jesus, ao tocar na palavra, acreditando, porque ela sabia que havia uma promessa no Antigo Testamento, que o profeta Zacarias falou que salvação o renovo trazia debaixo das suas asas. E as asas significa a orla do manto. E Jesus, então, ele trazia salvação na orla do manto, porque na orla do manto tinha a palavra, porque é na palavra que está a salvação, porque é na palavra que está a vida eterna, porque é na palavra que está a fonte inesgotável, porque é a palavra de Deus que dispensa sobre a nossa vida a mensagem do verdadeiro evangelho. O que ele enfatiza entender que a igreja tem que priorizar o evangelho genuíno, é porque quando é esse evangelho, ele consegue entrar no coração do pecador e causar essa mudança transformadora. Automaticamente, irmãos, o milagre vai acontecer. Eu lembro que nos anos 90, quando eu ainda estava na minha adolescência, eu lembro que eu já cansei, não foi por uma nem por duas vezes, eu participar de culto e ver cego enxergar. Não foi por uma nem por duas vezes que eu já vi Jesus curar. Não foi por uma, nem por duas, nem por três vezes que eu já vi paralítico levantar e abandonar a cadeira de roda e sair andando. Não era show de igreja, mas era manifestação do poder de Deus. É por isso que quando Paulo ele enfatiza o sentido real de pregar o evangelho, ele fala assim: meu irmão, meus irmãos, quando eu fui ter convosco aí,
Eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração de poder de Deus. Por quê? Porque a essência do Evangelho é poder de Deus, irmãos. O Evangelho é poder, o Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho transforma. O Evangelho, ele transforma o mais vil pecador que está na sarjeta do pecado, que está oprimido, sobrecarregado de opressões, e traz uma vida transformada na presença de Deus. E quando o Evangelho chega, Luciano, é importante entender isso aqui, que quando o pecador ele é alcançado pelo Evangelho, a enfermidade que está no corpo dele, ela vai embora. Porque a enfermidade, a pior enfermidade que amarra o homem, eu não estou falando apenas de uma doença física, mas a pior enfermidade que amarra o homem é a enfermidade maligna. Meu Deus, é verdade. Que traz a opressão do pecado. Essa enfermidade que orna maligna, quando o homem alcança e é alcançado pelo Evangelho, automaticamente ele é curado da sua enfermidade. E a manifestação dos dons de Deus, pastores, a manifestação dos dons de Deus é para manifestar no meio da igreja. Não significa que é um profeta exclusivo dizer: eu tenho um dom tal, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de maravilha. Isso é fato que alguém pode ter. Isso é lindo ter alguém ter esses dons em sua vida para quem busca. Mas os dons espirituais, eles são exclusivamente para a edificação do corpo da igreja. Aleluia! Então a manifestação dos dons espirituais, ela é de natureza para manifestar e para edificar a noiva do Cordeiro. O que eu quero dizer é que nós, como igreja do Senhor, nós também devemos buscar a manifestação dos dons espirituais do nosso meio. Como igreja do Senhor, nós devemos também buscar para que Jesus venha curar os enfermos em nosso meio. Aleluia! Como igreja do Senhor, nós também devemos buscar para que Jesus ele venha curar as enfermidades que estão desenganadas pela medicina em nosso meio. Aleluia! Por que, irmãos? Por que nós devemos também buscar? Porque primeiramente nós temos o Evangelho de Jesus. Porque o nosso Jesus, ele cura. O nosso Jesus, ele é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o mesmo Jesus que curou há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui no nosso meio, que cura as enfermidades, que cura as doenças incuráveis e as enfermidades desenganadas pela medicina. Nós não damos ênfase a um Jesus, e não pregamos aqui a um Jesus curandeiro, mas nós pregamos a um Jesus que cura, porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus na vida do pecador. Nenhuma outra seita ou segmento religioso tem o poder de fazer o que o Evangelho teve, o que o Evangelho tem e o que o Evangelho faz. Sabe por quê, irmãos? Nós sabemos que hoje uma das religiões que mais cresce no mundo é o muçulmano. Os muçulmanos são os que mais crescem no mundo. Mas porque o Evangelho ainda precisa ser pregado. Eu quero finalizar, eu quero que você entenda uma coisa: nem tudo que se prega é o Evangelho. Sabe por quê? O diabo mudou a estratégia de trabalho. Antigamente, Satanás ele queria acabar com as igrejas, ele queria fechar as igrejas, ele queria destruir, matando os cristãos, como na época do imperador Nero, no primeiro século da era cristã. Mas o que aconteceu? O diabo viu que ele estava perdendo a batalha, porque cada crente que ele matava, o sangue era derramado na terra. Esse sangue era uma semente, e cada vez que ele matava, mais evangélicos surgiam na face da terra, porque o evangelho estava sendo pregado. Mas agora o que está acontecendo
O inimigo semeou o falso evangelho no meio da terra pelos crentes. É o falso evangelho, é esse evangelho que condiciona Deus a um tipo de desejo carnal de uma pessoa. Esse falso evangelho justamente é o que nos afasta de Deus, é te deixando na sua zona de conforto. Fica do jeito que você está, que Jesus está te agradando. Continua assim que está tudo bem. É desse jeito que está. Não precisa renunciar a nada. E aí você vê o quê? Um evangelho pirata sendo pregado nas igrejas, irmão. Isso aí afasta quem? O Espírito Santo saiu pela janela. Qual é a consequência disso? Não se vê mais milagre. Qual a consequência disso? As manifestações dos dons da maioria que tem nas igrejas é mentira. É revelação que não se cumpre. É revelação mentirosa. É profecia enganosa. É profecia que não é o Espírito de Deus que está dizendo. Porque Deus não se compactua aonde há o engano, aonde há o pecado, aonde há a mentira. Porque Deus é santo. Porque o Evangelho de Jesus é aquele simplesinho lá dos anos 80 que era pregado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz e siga-me. O detrimento da pregação da essência do verdadeiro Evangelho é que naturalmente, Luciano, a igreja só de cultuar, gente vai ser curada. A igreja só de adorar a Deus, o milagre vai acontecer. A cereira cai por terra, o demônio cai por terra, os demônios saem, a enfermidade sai. Por quê? Porque aonde tem o Evangelho de Jesus, tem a presença do Espírito Santo. E já viu dizer que aonde Jesus está, alguma coisa acontece, é verdade. Aonde Jesus está, mas aonde Ele está, com liberdade de operar. Porque o diabo não tem intenção mais de fechar a igreja nenhuma, não, irmão. O diabo quer que a igreja seja, vai abrir igreja, ele vai abrir igreja, mas abre igreja que satisfaça o bel prazer da humanidade. Isso está acontecendo, infelizmente. É por isso que tem a ausência do Espírito Santo no meio das igrejas. Mas o caminho é um só. É voltar para a raiz, é voltar para o Evangelho, porque quando Jesus estiver no nosso meio com liberdade de operar, não estiver que ele estava na igreja de Laodiceia, lá por trás batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar na sua casa, eu vou entrar e vou cear com ele e ele vai cear comigo. Mas o que Jesus está fazendo a proposta é o seguinte: aquele que negar a si mesmo, aquele que abre a porta e eu entrar na sua casa e cear com ele, e aí nós vamos ver as grandezas das maravilhas de Deus. Amém? Deixa eu orar pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos esse renovo, Senhor. Nós te pedimos essa graça. Nós te pedimos, Senhor, esse Espírito que deixamos embora, Senhor. Esse Espírito Santo, Senhor, que é onde a presença está.